Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Estruturas de telhado, composição e dimensionamento do plano de águas. Então, a última fase da superestrutura consiste na execução da cobertura. Então, qual é o objetivo dessa cobertura? Primeiro, a proteção contra intempéries, né? Proteção contra intempéries. Intempéries seria o efeito da chuva, do calor, manter o imóvel confortável, com mais conforto térmico, né, conforto acústico. Então, o telhado ele serve para proteger, né, ele serve para neutralizar esses fatores adversos do conforto ambiental, né, conforto do imóvel. E, além disso, né, de proteger, de melhorar a salubridade do imóvel, o telhado também tem a função de valorizar. Então, ele vai dar um efeito estético, né? Ele faz parte do projeto em si, vai valorizar o imóvel. Então, o imóvel ele vai ter mais valor. Nós temos que lembrar sempre que o imóvel, além dele servir como moradia, e ele também deve ser visto como um bem, né, um bem durável e um bem comerciável. Então, podemos dispor disso, né, dependendo da situação, podemos dispor desse imóvel, ou seja, reverter esse capital investido, né, ou mesmo para fins comerciais, né? O imóvel vai ser construído para ser vendido, tá? Então, nós temos que sempre pensar nessa questão comercial, né, da habitação. Então, no projeto arquitetônico, nós vamos se preocupar com isso, ou seja, criar, planejar a execução do telhado de forma a valorizar o imóvel. E lembrando também, né, outra questão, que é a questão do orçamento. Muitas vezes o proprietário não tem, né, por exemplo, um orçamento, né, um escasso orçamento. Então, isso depende muito do orçamento, quer dizer, o dinheiro que você vai investir nessa construção. Então, o proprietário às vezes não tem um dinheiro disponível para se fazer o telhado. Normalmente vai ficar apenas na laje pré-fabricada. Mas aí é uma questão, né, que tem que ser analisada. O ideal é que todas as etapas sejam seguidas. Então, temos que planejar também, durante a fase de projeto, a execução do telhado, né? E lembrando que, como uma foto, né, uma moldura, né, o telhado ele serve de moldura para a habitação. Então, a escolha da telha, né, a telha com formato mais agradável visualmente, uma telha de boa qualidade, muitas vezes ela pode ter cores, né, cores diferentes, assim por diante, tá? O inconveniente de não executar o telhado já de imediato, no mesmo espaço de construção, muitas vezes é por falta de verba, né? Falta de dinheiro, né, do proprietário. Então, às vezes o telhado vai ficar para uma outra época, depois do imóvel estar sendo usado, por exemplo. Então, com certeza, os aborrecimentos com vazamentos em geral, né, serão sentidos ao longo do tempo, né?
Hoje em dia não dá para pensar num imóvel que não tenha pelo menos a laje pré-fabricada, tá? Quase que na maioria dos casos, né? Considerando residências no perímetro urbano, na cidade, por exemplo, é impossível pensar em moradias residenciais sem laje pré-fabricada. Então, muitas vezes acaba sendo o próprio telhado, elas fazem o papel de telhado. Tá? Aí temos que usar alguns produtos industrializados para impermeabilizar essas lajes. Tem vários produtos, né? Tem vários fabricantes de produtos destinados a impermeabilizar, tirar vazamento ou evitar vazamentos, né? Às vezes a cobertura foi feita e não se preocupou com isso, aí começa a dar vazamento, aí faz aquele socorro, né, imediato, usa esses produtos para tentar resolver a situação, né? Então, existem bons produtos, e lembrando que eles são caros também, não são baratos, né? Um trabalho de impermeabilização com esses produtos pode sair muito caro, muitas vezes até né, a diferença não é muito grande em relação ao telhado. Então, tudo isso é bom colocar no papel, contabilizar, para ver as vantagens. E tem a outra questão também, que é a da manutenção, né? Manutenção. Esses produtos, eles não são eternos, né? E também não duram 20, 30 anos, né? No caso do telhado. O telhado, sim, é um investimento que realmente é durável, né? No caso desses produtos, a média de duração sem manutenção é de 3 a 4 anos, não mais do que isso. Então, a cada 3 ou 4 anos é necessário fazer a manutenção, né? Qual seria a manutenção? Que depende, né? Normalmente, esses produtos são à base de tinta, como se fosse uma tinta, uma pintura. Então, a manutenção se resume na repintura, né? Usar novamente esses materiais, ou seja, fazer uma nova capa, né, para poder se antecipar aos possíveis vazamentos. Então, lembrando que sempre são produtos caros, então nós temos que prever também o custo desse trabalho, né, e num período de 10 anos, quantas vezes ele terá que ser feito, né, porque você não vai fazer pensando que vai durar muito tempo. Então, num período de 10 anos, é necessário que se faça pelo menos 2 manutenções, pelo menos, né? Não, muitas vezes, até 3 manutenções. Então, ou seja, repintura, né? Repintura. Então, esse custo, ele tem que ser contabilizado também. Agora, comprovadamente, né, o melhor impermeabilizante ainda é o telhado. O telhado ele é durável, né? Quando ele é bem feito, ele é durável. Telhado bem feito pode durar 20, 30 anos sem nenhum problema, né? Então, bem feito como? Aí depende, né? Você tem que ter um material correto, material de boa qualidade, a mão de obra de boa qualidade, né? Um telhadista, a pessoa que entende, conhece, né? E aí sim, né? É claro que se tiver uma quebra de telha, então, mas a manutenção é simples, né? Então, faz o telhado, o ideal seria também pintá-lo, né? Se não for uma telha já pintada, então, usar uma tinta apropriada para ficar sempre bonito, vistoso, né? E aí ele é durável, né? Pode durar muito tempo. É uma situação que temos que pensar, né? É um investimento alto, é caro, mas tem longa durabilidade. Então, historicamente, né, falando um pouco da história, né, das coberturas em geral,
O que nós temos como registro histórico, primeiramente, seria os romanos, né? As primeiras telhas, como nós conhecemos hoje, surge aí no tempo do Império Romano. Então, já falamos isso, né? O Império Romano foi uma verdadeira revolução arquitetônica, não só nos sistemas construtivos, como o arco, por exemplo, né? O arco, como as abóbodas, as coberturas, abóbada de canhão, o uso dos tijolos, né? O uso dos tijolos nas edificações, o uso de barras metálicas encaixado em blocos de rocha, o concreto rudimentar feito com pedregulho, né? Então, tudo isso são invenções que surgiram na dominação romana, né? No surgimento do Império Romano. Com relação às telhas, né, possivelmente, provavelmente, elas se originaram dos tijolos, né? Então é fácil imaginar que os tijolos já eram usados em grande escala na construção de edifícios em geral, os palácios, né, residências, prédios públicos. E os tijolos também eles foram adquirindo formatos diferentes, né? Em algumas situações, por exemplo, na adoção dos arcos, né, sobre os vãos, nas paredes, nas alvenarias de tijolos, nós vemos a constituição de arcos, né, feito com placas de argila. Então, seriam como se fossem lajotas cerâmicas, né, estreitas e de grande dimensão, colocadas paralelas umas às outras, formando um arco. Isso era usado sobre os vãos, né, as aberturas de portas, né, por exemplo, né, e muitas vezes também embutido na própria alvenaria, apenas como um reforço. Então, os arcos produzidos com as placas de argila, que com certeza se derivaram dos tijolos. E a telha, né, a telha que nós usamos hoje, que nós conhecemos hoje, provavelmente também foi uma alteração, foi uma melhoria, né, foi uma evolução a partir dos tijolos. Agora, como que essas telhas foram parar, né, nas coberturas, né? Como que elas passaram a servir como telhado? Aí tem uma outra questão que é muito mais antiga, né? Que remonta aí à pré-história, né? A fase neolítica, né? A arquitetura neolítica. Então, essa frase, né, neolítica, ela significa tempo da pedra, né? Então, nessa idade aí, a idade da pedra, é o período da pré-história, não havia ainda a escrita, né? Os eventos não eram registrados, e nós temos vestígios, né, arqueológicos que mostram como que esse cidadão, essa população vivia, né? Como que eles se abrigavam, como que eles tratavam essa questão das intempéries, né? Como eles se protegiam das intempéries, como eles construíam as suas moradias, né? Então, existem vestígios arqueológicos que mostram como era a técnica, né, que eles usavam nesse período neolítico, tá? Então, nós temos as habitações, basicamente dois tipos de materiais diferentes, que era o uso da pedra natural,
né, para delimitar os espaços que serviriam para a moradia, por exemplo. E em algumas situações nós temos também, né, alguns vestígios de construções onde se usava o material vindo da vegetação. Então, as paredes eram feitas, né, paredes entre aspas, né? Essa delimitação do espaço, né, como proteção, era constituída por uma trama de madeira roliça em forma de xadrez, né, espetado no chão, formando um painel, né, delimitando um espaço. Essa habitação tinha um cômodo só, evidentemente, né, não mais que isso. E essa trama de madeira rudimentar, madeira roliça, amarrada com cipó, era fechada com um capim seco, né, um capim seco. Hoje nós chamamos de sapê, né, ou sapé. Esse capim, que era acolhido na natureza, né, amarrado em forma de feixe, era amarrado também junto com esse painel de madeira bruta. E a cobertura também era feita no mesmo processo. Então, era uma estrutura feita de madeira roliça, colocada na parte superior, já tinha uma inclinação, né? E esse painel, ele servia de suporte para a vegetação seca, o chamado sapê, que era amarrado com cipó também na parte superior. Tipo uma choupana, né? Uma choupana. Algumas técnicas dessa época ainda são usadas aí na zona rural, as casas de pau a pique, por exemplo. Também, né, a diferença é que as paredes é feita com argila, né? A argila é lançada sobre a estrutura de madeira, mas a cobertura é feita com o capim seco, né, o chamado sapé, a casa de sapé. Na zona rural, no interior do Brasil, ainda existe muita gente morando nessas habitações, certo? Então, subentende-se que essa estrutura que sustentava o capim seco, chamado sapé, já existia nessa época, né? Na época dos romanos, né? Na época que veio depois, né, do período neolítico, né, o período já da história mesmo, né? E já também no Império Romano já se conhecia essa técnica. Então, essa estrutura de sustentação já existia. Então, aqui a grande melhoria, a evolução, foi substituir o sapé, né, sapé, pelas placas de argila. Então, pelo fato desta trama rudimentar já ter uma inclinação, a novidade seria apenas substituir o sapé pelas placas de argila. Tá? Ou seja, o escoamento da água da chuva estava garantido. Né? Já com o sapé, o resultado já era bom, né? Aquilo que eu falei, né? Tem muitas habitações hoje em dia cobertas com sapé e resolve, né? Segura a água. Não vou dizer que é uma maravilha, porque não deve ser, evidentemente que alguma coisa deve passar, né? Algum tipo de goteira, né? Então não é um sistema que é totalmente estanque, né? Mas ele segura, né? Segura, né? Boa parte da água da chuva segura, tá? Então, subentende-se que as telhas surgiram justamente pela evolução desta sustentação, né, dessa estrutura feita com trama de madeira bruta, madeira roliça, amarrada com cipó, né, ou com corda. Lembrando também que nesse período chamado de, né, que corresponde à dominação romana, né, já existia equipamentos já mais adiantados, cordas, né, de boa qualidade, resistente, né, eles já produziam equipamentos destinados para a guerra,
torres, né, torres para invadir, né, aqueles paredões. Então, tudo isso era amarrado com corda, né, corda. E as cordas já tinham, né, existência, já tinha assim uma certa técnica, né, para produzi-las. Então, é até surpreendente, viu? Nos museus muitas vezes tem esse material exposto, a gente fica até surpreso de saber que aquilo foi feito há 2.000, 3.000 anos atrás. É impressionante. A gente pensa que eles não tinham habilidade, né? Não tinha a técnica que nós temos hoje, não tem equipamento, né? Era tudo praticamente feito manualmente. Mas muitas vezes a gente se surpreende com o que eles conseguiam produzir, né? Então é isto. Com o tempo, né, essas placas passam a ter formatos diferentes, né? Então, no decorrer do processo, elas são dotadas de reentrâncias, aí já é claro, uma melhoria, né, uma evolução, permitindo-lhes se encaixar umas às outras, né? Então, é um encaixe entre uma placa e outra. Hoje elas são conhecidas pelos povos que as criaram, como as telhas francesas, as telhas portuguesas e as telhas romanas. Então, é aquilo que eu falei, né? Então, essa benfeitoria, ela foi se difundindo, né? E, basicamente, os romanos que são responsáveis por isso, né? Difundiram essas novas tecnologias, novos materiais, né? Para as outras terras, né? As terras dominadas que com o tempo se conseguiram libertação, né? Se libertaram, né? Se tornaram independentes e passaram a produzir esse material também, né? Com essas novas melhorias, né? Então, lembrando também que o Império Romano, no seu auge, né? No auge de suas conquistas, eles tomaram conta, eles conquistaram grande parte da Europa de hoje, né? Uma parte da Grã-Bretanha, por exemplo, as ilhas britânicas, e o norte da África, Oriente Médio. Então, seria hoje correspondente a 25 países modernos, né? Hoje. 25 países, né, que hoje nós conhecemos, faziam parte do Império Romano. Então, é muita área, é um espaço muito grande, né? São etnias diferentes, né? Populações diferentes, costumes diferentes, e eles conseguiram, durante muito tempo, séculos, né? Coordenar tudo isso, né? É impressionante. Então, hoje nós temos as telhas francesas, né, que são originárias da França, as telhas portuguesas, originárias de Portugal, uma coisa óbvia, e as telhas romanas, originárias lá, né, dos próprios romanos. Então é isso. A estrutura de sustentação é denominada plano de águas. O plano de águas, né, hoje, falando da época atual, né, da nossa atualidade, né, das nossas técnicas, dos materiais que nós usamos, do estágio de construção que nós estamos. Então, o plano de águas é um painel formado, né, por elementos que vão dar a inclinação necessária para o escoamento da água da chuva em direção ao beiral. O beiral é a parte mais baixa do telhado. Esse beiral pode ou não ter uma calha, né? Pode ou não ter a calha. A calha é o condutor que vai conduzir a água, vai descartar a água, né? Muitas vezes ela pode ir para um sistema de água pluvial, né, que é o ideal,
não se deve jogar a água do telhado no esgoto, né? Na verdade, isso é proibido, né? Então, no projeto arquitetônico tem que ter uma rede de águas pluviais. Você tem a instalação do esgoto, né? Você tem a rede de esgoto e deve ser separado das águas pluviais, as águas que vêm do telhado. Então, tem lá a caixa coletora, né? Caixa de inspeção, e tem a tubulação que é direcionada para a rua, né? Para a sarjeta, né? Então, isso vai direto lá para a guia e sarjeta e depois essa água vai correr ali na rua, no meio-fio, e vai para as bocas de lobo. Né? Boca de lobo, aquelas aberturas que tem na guia, e vai lá para os coletores subsequentes. Tá? O grau aplicado ao plano de água depende da escolha do tipo de telhas, já que umas facilitam o escoamento e outras não. Então, como nós temos diversos tipos de telhas hoje em dia, então umas são mais propícias ao escoamento da água e outras não. Então, aquelas que facilitam, né, nós podemos dar uma inclinação menor, né, uma coisa lógica. Aquelas que não são boas para conduzir a água, né, para isolar o imóvel, nós vamos dar uma inclinação maior. Tá? Então é isso. Composição do plano de águas. Esse conjunto de elementos tem por finalidade a sustentação das telhas e podem ser executados em madeira ou metal. Normalmente, né, se conhece a estrutura do telhado em madeira, né? O material mais usado, mais conhecido, madeira. Mas nós temos a opção também de usar o metal, né, as chapas metálicas, para produzir esse plano de água. Esse sistema ele é relativamente recente, né, é novo, e todo o equipamento, o material que está entrando assim no mercado, né, de consumo, ele tem um preço mais elevado, né? Então, o custo é mais elevado. Então, por isso, ele tem um uso muito limitado. A grande vantagem aqui é se for usado em grande quantidade, né? Então, o volume maior, ele vai diminuir o preço, vai ter um preço mais acessível. Então, por exemplo, na construção de uma série de residências térreas ou sobrados, que normalmente se constrói para fins comerciais, para vender, né? Então, são residências térreas ou sobrado, não importa. Então, nesse caso, é compensatório usar a chapa metálica, chapa galvanizada, na verdade, né? Chapa galvanizada, chapa metálica, né, galvanizada, para a produção da estrutura, né, do plano de águas. Então, quando se compra em grande quantidade, aí o custo é reduzido. A grande vantagem do uso desse material é a rapidez, né, rapidez na montagem, né, e a economia de mão de obra, né? Então, é claro que as peças são padronizadas, né? É uma obra mais limpa, mais segura, ao contrário da madeira. A fixação dessas peças é feita através de rebite, né? De porcas ou parafusos, né? E a outra questão também que nós temos que rever é a mão de obra, né, especializada para montar essa estrutura de telhado. Tá? Tem que ter um pessoal que já conhece esse material, já trabalhou com ele, sabe como trabalhar,
sabe como montar isso para obter agilidade. Então, as estruturas de madeira, que é o que nós vamos tratar aqui que vai ser o tema, né? Nós vamos tratar. Então, as estruturas de madeira são amplamente utilizadas. Então, vamos considerar a madeira como o material principal no nosso caso aqui, né? Nas nossas aplicações. Que, na verdade, é o material mais utilizado, né? É usado em grande escala, né? Em obras de pequeno porte, pequeno vulto, né? Obras mais simples, né? de padrão médio ou então de padrão elevado, obras de alto padrão, sempre se usa a madeira, né? Então vamos falar mais da madeira. A questão da madeira, a primeira coisa é a durabilidade, né? Então, no caso das chapas galvanizadas, elas têm uma proteção, né? Então ela tem uma durabilidade maior. Mas o ideal também é que ela tenha que ter alguma proteção através de pintura, né? Porque é metal enferruja, depende muito do local onde vai ser usado, né? Em zonas litorâneas tem que ter um cuidado especial, aplicar produtos, né, para não deteriorar, certo? Agora, com relação à madeira, né, nós também temos a preocupação com o cupim, né, ataque de cupim. Então, para evitar isso, né, então, que é recomendável, né, a aplicação de um fungicida. Fungicida é uma pintura, é um material que evita, né, que elimina o ataque de cupins, né? O cupim, ele acho que todos têm ideia disso, né? É um inseto, né? Ele ataca a madeira, ele vai deixar a madeira, na verdade ele se alimenta da madeira, né? Ele vai criar, a habitação dele vai ser dentro da madeira, então ele vai produzir esses espaços ali para ele se multiplicar, né? Vão criar colônias de cupins, e aí com o tempo a madeira vai ficando vazia, oca, né? Vai ficando leve, perde a sua resistência, né? Se ela está suportando o peso, e é claro que isso vai desabar, né? Isso vai desabar. Então, o ideal é que nós, antes da montagem, né? Isso é importante, né? Antes da montagem, tá? As madeiras estão estocadas ali, né? Na obra. Então, vamos fazer a aplicação do fungicida usando uma trincha, né? A trincha é um pincel mais largo, né? Um pouco mais avantajado, ou pode ser brocha, né? O mais certo seria a trincha. E, se possível, em 2 demãos, né? Aplicar uma demão, esperar secar, aplicar outra. Então, esse material, né, esse fungicida, ele tem, é claro que ele tem um tempo, né, de durabilidade também, ele não é eterno. Tá? O ideal seria que de tempos em tempos se fizesse uma aplicação desse fungicida, mas se a madeira for boa, que tem madeira que ela não favorece, né, a proliferação de insetos. Tem madeiras próprias, né, que elas são duráveis. Então isso também ajuda. Não adianta usar uma madeira de má qualidade, madeira mais barata, e ficar enchendo de fungicida, porque também não vai fazer milagre, tá? Então tem que usar uma madeira, né, a madeira própria para o telhado. Então temos aqui uma foto, né, que mostra o uso da estrutura metálica para o uso residencial, né, servindo de estrutura, plano de águas. Tá? Então temos as mesmas peças praticamente que nós usamos quando fazemos com madeira. Seriam as peças principais, né,
a parte mais alta do telhado, chamada de cumeira, e as peças que servem de vigas, né, para sustentação das telhas, né? Então são peças apropriadas para essa montagem. No final, a telha vai ficar, né, apoiada aqui sobre essas peças mais finas e vai compor o plano de águas, tá? Agora, é fácil imaginar que esse plano de águas, o nome já diz, plano, né? Plano. Plano é plano, né? É uma estrutura plana que vai ter a função de sustentar as telhas. Mas este plano, né, ou essa estrutura plana, ela tem que ter uma inclinação para favorecer o escoamento da água, evidente, não é isso? Então, para que ela tenha uma inclinação, ela precisa ter um apoio que dê essa inclinação, um apoio inclinado. O apoio do plano de água será uma estrutura denominada tesoura. Tá? Então, a essa estrutura dá-se o nome de tesoura. A tesoura é uma estrutura que nesse caso também é feita de madeira, que tem um formato triangular e vai servir de apoio para o plano de águas. E essa estrutura, essa tesoura, ela vai dar justamente a inclinação necessária para o escoamento da água da chuva. Então é isso. A tesoura, ela tem formatos diferentes, tem vários modelos de tesouras e elas também remetem a certas culturas, né, que produziram, que inventaram, que criaram esses formatos diferenciados, certo? E muitas vezes isso é transmitido pelos descendentes, né, através da tradição, né, tradição oral, na verdade, né? Agora, considerando as obras residenciais feitas hoje em dia, né, hoje em dia, o que acontece, né? Elas são feitas, todas elas têm, o telhado, eles têm estrutura chamada tesoura? Não tem. Por quê? Porque a madeira, ela é muito cara, né? Sempre elevado o custo da madeira e suas restrições quanto à sua extração, né? É proibido extrair madeira, limita o uso das tesouras. Então, a estrutura chamada tesoura, que vai dar inclinação para o plano de águas, ela tem um uso muito limitado, né? Então, onde que nós usamos? Se nós tivermos um telhado aparente. É claro, se você vai investir, né, uma quantia grande para a produção de um telhado, usando madeira, né, madeira de boa qualidade, não seria interessante, não teria sentido esconder, né, toda essa estrutura, né? Por quê? Porque nós usamos a laje pré-fabricada, né? Então, a laje pré-fabricada, ela vai servir de cobertura também, né? Ela vai proteger o imóvel, não é isso? Então, ela veio substituir, né, a tesoura, né? Não seria bem o termo substituir, mas ela tirou, né, digamos assim, a necessidade de uso da tesoura. Então, hoje em dia não é necessário usar a tesoura, porque ela não vai ficar aparente, né? E devido ao alto custo para a sua produção, para a sua confecção, tá? Então, temos que arrumar um outro modo, né, usar um outro artifício
para obter a inclinação necessária. É claro que se eu tiver, mesmo em residência de alto padrão, que o próprio projeto prevê um telhado aparente, com certeza, né, lá vai estar a tesoura. Né? Então, todo o material, todas as madeiras, as peças ficarão aparentes, serão madeiras de boa qualidade. Né? Normalmente elas são invernizadas, né, para proteger, para ficar mais bonito. E mesmo ambientes comerciais também, restaurantes, né, lanchonete, muitas vezes pelo próprio projeto foi optado por deixar o telhado aparente. Tá? Então, nesse caso, com certeza, né, você vai perceber o uso da tesoura. No caso das construções que fazem uso das lajes pré-fabricadas, não se usa a tesoura, mas se usa um maciço de alvenaria, né? Um maciço de alvenaria, num formato triangular, chamado de oitão. Oitão, né? O oitão, o que é oitão? Oitão é uma alvenaria, uma peça, né? Uma parede, né? De formato triangular, já com a inclinação necessária, né, para sustentar o plano de águas, que vai facilitar o escoamento da água. Tá? Então, o oitão de alvenaria, como ele é conhecido, oitão de alvenaria. Certo? Então, esse oitão de alvenaria, geralmente ele é feito na extremidade, né, do imóvel, nas extremidades, para fechamento, né, acima da laje. Você tem o telhado tem uma inclinação. Então, esse vão, né, entre a laje e o ponto mais alto do telhado vai ter que ser fechado com quem? Com o oitão de alvenaria. Né? Então, é um maciço de alvenaria que vai ser montado sobre a laje. E nos trechos intermediários, né, se o telhado ele vai avançar, né, ele vai cobrir todo o imóvel, então a parte interna, né, parte intermediária, vai receber ali apoios de madeira, né, para poder manter aí a sustentação das peças. Tá? Às vezes também são feitos oitão de alvenaria na fase ou na posição intermediária, mas temos que ter cuidado porque isso tem que ser executado sempre sobre paredes na parte inferior. Ou seja, o oitão ele deve coincidir com a parede na parte inferior, no térreo, no caso. Né? Uma coisa lógica, a parede não pode ficar executada sobre a laje, né? Tem que ter o apoio. Então, o apoio das paredes inferiores. E nesse intervalo, né, desses oitão de alvenaria, nós podemos usar peças de madeira, vigas, geralmente são vigas de madeira, colocadas na vertical, para dar o apoio necessário, né, e substituir o oitão de alvenaria. O uso da madeira em estruturas aparentes, também convém lembrar o seguinte: nós temos dois tipos de madeira para ser usadas no telhado. Nós temos a madeira bruta, que ela é cortada no padrão, né? Ela é padronizada, ela é cortada num formato já específico, e não tem nenhum beneficiamento. Né? Geralmente ela é meio torta, né? Ela não é retilínea, tá? Tem imperfeições. E aí temos a madeira aparelhada. Né? Madeira aparelhada, essa madeira bruta é colocada numa fresa, né? Uma máquina que vai fresar, que vai tirar as imperfeições, que vai deixar essa madeira retilínea, né? Que ela vai ficar
um bom acabamento, tá? Então, no telhado feito com madeira aparente, né? O telhado fica aparente, seja a tesoura ou mesmo os outros componentes do plano de águas, então sempre são usados madeira aparelhada. Então ela tem um custo mais elevado, evidentemente, porque tem que ser beneficiada, né? Passar por equipamento próprio, né? E também tem que ter mão de obra envolvida. Para a produção do telhado, né? Para a produção do telhado à vista, nós temos que ter mão de obra especializada, né? Então, não é qualquer pessoa, qualquer profissional que faz um telhado à vista. Então, é um trabalho de marcenaria, na verdade, porque a fixação das peças, muitas vezes, ela é feita através de cavilhas. O que são cavilhas? Cavilhas, basicamente, são pedaços de madeira de forma cilíndrica, né? Que são encaixados nas vigas. As vigas são furadas e essas cavilhas elas vão fixar as partes, né? Você vai encaixar nessa furação e além de ele travar, fazer o travamento, ele vai fixar, vai dar resistência para esse conjunto, tá? Então é preciso ter mão de obra especializada. Aqui temos um detalhe de obra, né, para mostrar justamente algumas partes do telhado. Em primeiro lugar é o oitão de alvenaria, né, para que todos tenham ideia do que seja isso. Oitão de alvenaria. Então ele é feito na extremidade da parede, né, da habitação, do imóvel. E aí essa peça aqui, que é uma viga de madeira, é chamada de cumeeira. Cumeeira. Então, é o ponto mais alto do telhado, tá? Ponto mais alto do telhado. Então, na cumeeira, nós vamos fixar os caibros, né? Os caibros são pregados. E nesse intervalo entre a cumeeira e até o beiral, né, o caibro ele vai ter que ter um apoio, tá? Então, existe uma tabela, depois nós vamos falar sobre isso, que é a distância máxima entre os caibros. Então, esse apoio, que é feito com vigas de madeira, é chamado de terça. Terça. Tá? Então, a viga de madeira, né, a viga ela geralmente se usa para a cumeeira, uma viga de 20 centímetros, 25 ou 30 centímetros de altura. A terça é uma viga que tem uma dimensão menor. Na verdade, é um subproduto dessas maiores, tá? Mas ela tem, por exemplo, 15, 16 centímetros, né? Pode ter 20, né? Assim por diante. Então, a viga geralmente nós consideramos as peças com uma altura maior, uma largura maior, 30 centímetros, tá? Se ela for menor que isso, nós chamamos de terça. Então, a função da terça é servir de apoio para os caibros. Os caibros serão pregados nas terças. Com relação ao plano de águas, né, e sua inclinação, nós temos a falar o seguinte: existem três modalidades, três métodos para determinação do grau, né, da inclinação do plano de água, tá? Da inclinação do plano de água. Nós vamos comentar os três processos, mas nós vamos dar mais opção, vamos dar mais importância para o terceiro método, que é o mais usado hoje em dia. O processo chamado de grau nada mais é do que determinar um ângulo, né, para você montar o plano de água. Esse ângulo ele varia de 0 a 180 graus, onde nós usamos um transferidor.
O transferidor é levado lá para o telhado, e aí escolhemos um grau, né? Um grau aí é necessário, um grau que achamos por bem usar, e vamos fixar esse grau para todo o telhado, tá? Usando um transferidor, né? Usando uma escala angular, certo? Então, esse trabalho é feito esticando linha, né? Vamos esticar a linha, e o ponto mais alto do telhado, que é chamado de cumeira, né? Vai ser fixado, e aí depois nós vamos fixar as outras peças, ou seja, os caibros, né? E depois as ripas. A outra modalidade para determinar a inclinação do plano de água é chamado ponto. Então, o ponto consiste em dividir o vão total por um número específico. Por exemplo, eu vou adotar o ponto de 1/5 ou 1/5. Então, eu vou dividir o vão total, né, por 5. Dividir por 5. É um valor fixo, né, padronizado. Então, usando o exemplo aqui, para um vão de 10 metros, para produzir uma tesoura, né, e para ter a inclinação do plano de águas, nós vamos dividir o vão total, né, vamos considerar aqui um vão de 10 metros, né, vamos considerar um vão de 10 metros. Eu vou dividir esse valor por 5. Tá? Se eu usar esse padrão aqui, 1/5, 1/5, eu vou dividir 10 metros por 5. O resultado vai ser 2. Né? O 2 representa a altura. Né? Então, esse quociente aqui da divisão representa a altura que nós vamos instalar a cumeira, que é o ponto mais alto do telhado. Tá? Então, ela vai ter 2 metros de altura em relação ao ponto mais baixo, que é o beiral. Né? O beiral é o ponto mais alto. O ponto mais alto é a cumeira. O ponto mais baixo é o beiral. Então, 2 metros de altura em relação ao beiral. Certo? Então, esse sistema foi adotado na arquitetura colonial. Né? A arquitetura que foi trazida pelos portugueses na época da colonização. Certo? E por uma questão muito óbvia, né? Muito simples, né? Só se usava um tipo de telha. Né? Então, a telha que era usada no período colonial é a telha chamada capa e canal. Né? Capa e canal. Muitos chamam de telha colonial também, né? A telha colonial, a telha... Tem os nomes também chamados telha cumbuca, né? Mas é um nome mais regionalista. Então, a telha colonial ou telha capa e canal. Então, como se usava somente um tipo de telha para as construções, seja residenciais, né, ou prédios públicos, comerciais, então se usava o sistema chamado ponto, né, ou seja, usava um padrão, né, onde nós íamos dividir o vão total por um número conhecido, que no caso seria 5, né, 1/5. Bom, aí temos a porcentagem, que é o sistema usado na atualidade, que é um sistema mais comum hoje em dia, né? Esses dois outros aqui estão em desuso, não se usa mais, né? Tem o grau e nem o ponto. Tá? Então, o que se usa hoje em dia é a porcentagem. A porcentagem, o nome já diz, né? É uma porcentagem que você vai adotar dependendo do tipo de telha. Né? Dependendo do tipo de telha. Então, com relação à porcentagem, que nós temos que dizer o seguinte, que esses valores, eles variam de 5% até 35%. Né? 5% até 35%. Então, eu vou escolher um tipo de telha e vou escolher a porcentagem mais adequada para facilitar o escoamento da água. Certo?
Aqui, usando aquele exemplo para o mesmo vão, considerando uma telha romana, que é indicado, uma porcentagem de 27% para a sua inclinação. Então, considerando um vão de 10 metros, nós vamos considerar apenas a metade do vão, o valor de 5 metros. Então, o valor de 5 metros, nós vamos aplicar a porcentagem. Então, a cada metro em direção ao centro, o telhado, ou plano de águas, vai se elevar 27%. A cada metro, ele vai ter uma altura de 27 centímetros. Então, 27% é a inclinação. Então, a cada metro do plano de águas, em direção ao centro, ele vai se elevar 27 centímetros. Então, a cumeeira, que é o ponto mais alto do telhado, vai ficar a 1,35 metros, ou seja, 1,35 centímetros de altura em relação ao beiral. É assim que funciona. Lembrando também que a inclinação do plano de águas deve ser também considerado a região. Então, nós temos no nosso país aqui, um país que é continente, é muito extenso. Então, nós temos regiões muito diferentes umas das outras. Temos regiões que predominam seca, não chove o ano todo, e temos regiões que chove normalmente, e tem regiões que chove muito mesmo. Então, temos que considerar isso também. Eu tenho uma região que chove muito, eu tenho que usar uma inclinação mais acentuada, para evitar goteiras em geral, infiltrações de água, certo? E outra questão também é a questão dos ventos, ventos fortes, certo? Ventos fortes. E esse problema nós resolvemos amarrando as telhas, se for o caso, Então, eu vou amarrar as telhas, e, geralmente em zonas litorâneas, onde tem incidência de ventos fortes, ventos que vêm do mar. Então, temos que ter a preocupação de amarrar as telhas, Então, furar a telha e amarrar as telhas. Geralmente nos beirais, o beiral, na parte interna não, na parte interna é mais difícil, mas os beirais, por exemplo, eles ficam expostos, a esses ventos mais fortes. Então, nesse caso, nós temos que ter a preocupação em amarrar as telhas, com arame, preferência arame de cobre, de preferência arame de cobre, são mais duráveis. Aqui temos um corte esquemático, mostrando como funciona a determinação da inclinação do plano de águas. Então, naquele exemplo que nós usamos lá, tem um vão total de 10 metros, eu considero apenas a metade, 5 metros. Aplico a inclinação, então, considerando aqui, nesse exemplo, 30% de inclinação. Então, nesse telhado aqui, a altura máxima será de 1,5 metros, 1,5 metro, para a posição da cumeeira. Então, é isso. Aqui temos um outro corte, uma outra vista lateral da tesoura, aquela estrutura de madeira em formato triangular que vai servir de apoio para o plano de águas.
Então é bom guardar esses nomes, né? Faz parte do nosso aprendizado. Essa parte que fica, essa peça que fica na vertical é conhecida como pendural. Esse nome dela é pendural. Essa peça que fica inclinada e serve de apoio para essa outra peça aqui, é chamada de escora. E essa peça, que é o próprio plano de águas, é chamada de perna. A perna é o próprio plano de águas, porque aqui, nessa estrutura, nós vamos fixar as terças, né? Ela vai servir de apoio para as terças, que servirão de apoio para os caibros. Então, essa peça é a perna, né? É a sustentação do plano de águas. Na parte inferior, nós temos a peça que se chama linha. Então, a linha vai fazer o travamento da estrutura, e é fácil imaginar que essa estrutura ela vai ter um deslocamento angular para as laterais, e a linha vai ter a função de evitar esse esticamento da peça, chamada de tração. Então, a linha ela vai ser submetida à tração e vai servir para fazer o travamento, para deixar as outras peças unidas, né, e manter a sua sustentação. Então, aí temos uma foto aqui mostrando uma estrutura de telhado aparente, né, mostrando a tesoura. Tá? É um exemplo aqui bem típico, bem simples, muito usado, né, esse tipo de tesoura. Então, isso é um ambiente comercial, né? Geralmente é um restaurante, por exemplo, né? Lanchonete. Então, aqui foi optado, né, por questões de projeto, deixar o telhado à vista, né? Daí, na sua forma original. Então, essa aqui seria a estrutura chamada tesoura, né? Ali atrás nós temos outra, né? Normalmente a distância entre uma tesoura e outra fica em torno de 3,5, 4 metros. Depois nós vamos ver uma tabela que fala sobre isso, tá? Então nós identificamos aqui primeiro a linha, né? Essa peça na horizontal, né? A linha. Aí nós temos aqui o pendural, essa peça na vertical. Temos as escoras, certo? A escora. Aí temos a perna. A perna que vai sustentar aqui as terças, né? Essa peça aqui é a terça. Essa peça que fica no ponto mais alto é a cumeira. Tá? Cumeira, né? E essa aqui fica logo abaixo. É a terça, onde nós vamos pregar os caibros, certo? Aqui tem uma outra peça que é usado, dependendo da situação, né, em vãos muito grandes. Também nós usamos essa peça aqui, né, que eu não comentei aqui nessa, ela não aparece aqui nessa tesoura tradicional, e ela é conhecida como suspensório. Então, essa peça aqui fica paralela ao pendural, é chamada de suspensório. Suspensório é uma peça complementar que serve para dar resistência, para dar rigidez, né, quando nós temos um vão muito grande a ser vencido.